Quero convidá-los para a leitura da Palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 48, eu lerei do verso 8 em diante, a narrativa de um dos momentos mais solenes e mais singelos de todo o texto sagrado. Trata-se da bênção que Israel proferiu para os seus netos, os filhos de José, seu filho. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los passar e chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não esperava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão nas nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, esse fato singelo, simples, porém carregado de uma solenidade quase sobrenatural, se deu há tantos milênios. No entanto, ele atravessou as idades, as eras, e chega até nossa vida nesta manhã de domingo. E sabemos que chega fazendo sentido, chega para nos dizer alguma coisa, chega não apenas como beleza literária ou como registro de algo que aconteceu na história, mas chega até nós como palavra viva, que transforma, que muda, que esclarece, que liberta, que cura, palavra que aponta o rumo para cada um de nós nessa manhã, pois esse texto é palavra tua. Eu te peço que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade em nosso meio agora, e que o Espírito do Senhor, que sonda cada coração, que nos conhece muito mais do que nós mesmos imaginamos nos conhecer, seja nesse instante espírito de vitória, de libertação, de alegria, de paz e de celebração, e que saiamos daqui debaixo da tua bênção. É o que te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus amados irmãos, José, filho de Jacó, sofreu muito na primeira metade de sua vida. É impressionante na leitura do texto sagrado como nós percebemos a agonia deste moço. Ironicamente, de toda a família era o mais consagrado, era o mais fiel a Deus, era o mais temente a Deus, era o que buscava a Deus, era aquele cujos sonhos, cuja aspiração, cuja ambição de vida era servir ao Deus cuja fé recebera como herança dos seus pais. Conquanto assim tivesse vivido, temendo a Deus, sendo fiel a Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus, de toda a família, ele foi o que mais sofreu. Foi aquele sobre quem as maiores tragédias se abateram. Poucos homens foram vítimas de tanta agonia, de tanta dor existencial, de tantas coisas inexplicáveis que aconteceram à sua vida, como foi o caso de José, filho de Jacó. Seus dons viraram seus piores inimigos. Suas virtudes foram tratadas como vícios e pecados. Por isto foi perseguido pelos irmãos, vendido como escravo para um homem rico do Egito. Lá no Egito, os seus dons, mais uma vez, se transformaram em forças que foram usadas contra ele. Sua habilidade de gerenciar foi vista pela mulher do seu dono como charme, e ela tentou seduzi-lo e, por fim, possuí-lo para satisfazer os seus desejos e tê-lo como objeto de seu prazer. José fugiu dela, escapou das suas armas de sedução, mas foi para o calabouço, foi para a prisão, e foi ali naquele lugar de trevas, de dor, de separação e de isolamento que a grande virada de sua vida começou. Foi daquele lugar de trevas que Deus o tirou pela força de sonhos interpretados e o tornou o segundo homem mais poderoso da grande potência daqueles dias, que era o Egito, e além disso, no salvador da própria casa do seu pai. Logo depois, já em tempos de prosperidade, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E como rezava a tradição, o hábito e os costumes dos hebreus, ele leva estes 2 filhos para serem abençoados, para receberem a bênção que vinha passando de geração para geração. Assim acontecera com o seu avô, assim acontecera com o seu pai, assim acontecera com ele, e agora ele desejava que esta mesma unção, esta mesma bênção fosse também posta sobre a vida dos seus filhos. E assim ele leva Manassés e Efraim para serem abençoados. A mensagem rica de Deus está nos nomes destas 2 crianças. A palavra Manassés significa esquecimento. A palavra Efraim significa dupla frutuosidade ou bênção duplicada. E o texto que eu li em Gênesis capítulo 48 fala desse instante. Quando José chega com os 2 à presença do velho pai, já idoso, numa reverência e numa solenidade própria de famílias muito bem ajustadas, e os 3 se põem diante de Jacó. E diz o texto que Jacó, já velho, trêmulo, com os olhos já perdendo a capacidade de ver, já com a vista meio escurecida, ele então prepara-se solenemente para dar prosseguimento a essa herança de fé. E diz a tradição que a mão direita de Jacó deveria repousar abençoadoramente sobre a cabeça do primogênito. O primogênito tinha esse direito de bênção, chamava-se o direito da primogenitura, e a mão esquerda seria então colocada sobre a cabeça do mais novo, do caçula. Assim, deveria Jacó pôr a mão direita sobre a cabeça de Manassés e a esquerda sobre a cabeça de Efraim e proferir a tão esperada, tão almejada, tão desejada bênção que José tanto esperava ouvir sobre a vida daqueles amados filhos. Mas diz o texto que repentinamente, sem que nada estivesse programado, sem que nada estivesse ensaiado, sem que houvesse qualquer tipo de script, Jacó cruza os braços, cruza as mãos
e coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo, e coloca a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho, e profere a bênção. Bênção que naqueles dias não era apenas uma coisa coreográfica, não era apenas uma coisa sentimental, não era apenas algo que se dissesse num momento de religiosidade ou de espiritualidade. A bênção era algo de efeito legal. E ele troca as mãos, ele cruza os braços, ele contraria um costume, ele vai de encontro a uma tradição, abençoa com a mão direita o mais novo e põe a mão esquerda sobre o primogênito. José, atrevidamente, tenta corrigir o velho pai, tenta mostrar ao velho pai que ele está errado, e diz: pai, você errou, você está equivocado, não é assim que se abençoa. A mão direita tem que estar sobre Manassés, ele é meu primogênito, a esquerda tem que estar sobre Efraim, que é o meu caçula, corrija. Mas o velho Jacó diz: meu filho, eu sei que é assim, eu sei que deveria ser assim, eu sei que era para ser assim, agora eu sei que está sendo assim, não sei lhe explicar muito bem, mas do jeito que foi feito, assim permanece, porque assim Deus quer. Meus amados irmãos, o que é que isso tem a ver com a gente hoje de manhã, na cidade do Recife, na Catedral da Santíssima Trindade, num domingo bonito, já de um sol de verão, com um calor gostoso lá fora e um clima tão maravilhoso aqui dentro? O que isso tem a ver com a gente? Para que a gente não fique dando muitos tratos à bola, eu gostaria de extrair dessa experiência 3 lições muito interessantes para a minha vida e para a sua vida, e quem sabe, agora aqui, resposta de Deus para suas questões, para suas perguntas, para aquilo que você está inquirindo no coração, para aquilo que você gostaria de ter como entendimento, a fim de caminhar na vida de forma vitoriosa. A primeira lição que a vida de José e estes episódios me trazem é que por trás de toda tragédia, a mão de Deus trabalha em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. Pouca gente sofreu mais do que esse menino, eu disse. Ele era um moço sincero, era um moço extremamente comunicativo. Ele era, por assim dizer, numa linguagem bem nossa, o xodó do seu pai. E isso despertou nos irmãos uma ciumeira horrorosa, um ciúme terrível. Ele, como caçula, teve tratamento e atenção e afetos do pai que foram interpretados e tiveram uma leitura errada por parte do restante da família, e em função disso esse moço experimentou algumas das agonias mais duras da vida. Em primeiro lugar, foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido pela própria família, foi entregue numa bandeja pela casa do seu pai. Esse moço experimentou a mais dura rejeição que um ser humano pode experimentar. E muitos de vocês que estão olhando para mim agora sabem quanto dói a rejeição, sabem como é duro ser rejeitado, sabem como fere a indiferença, sabem como é doloroso o processo de assimilação de uma rejeição, principalmente quando ela acontece na vida familiar. Quando nós somos rejeitados no ambiente de trabalho, quando somos rejeitados pela sociedade, ainda que isso doa, que incomode, não traz as marcas, os traumas, as sequelas, as dores e as agonias de uma rejeição sofrida no ambiente familiar. E José foi rejeitado pelos seus irmãos, experimentou a dor da traição, não apenas foi traído, mas foi coisificado, foi vendido como objeto, como coisa, foi vendido por 20 moedas. José foi vendido por um preço banal, por preço de escravo, a uma caravana que acidentalmente passava por ali. Ele sabia que, além de traído, ele fora banalizado pelos da sua própria casa. E essa é uma mensagem que faz absoluto sentido nos dias atuais, porque nós encontramos nos nossos gabinetes pastorais, na caminhada da vida sacerdotal, um número enorme de gente que traz feridas, que vem quebrada, partida, absolutamente moída por dores e sofrimentos vividos no âmbito familiar. Gente que foi rejeitada pelo marido, outros que foram desprezados pela esposa, filhos que são tratados de forma indiferente pelos pais, pais que já não recebem dos filhos nenhum retorno da vida,
pessoas que, ainda que convivam, que estejam debaixo do mesmo teto, o estão apenas por falta de opção ou pela impossibilidade de viver outra vida, mas que já foram traídas e vendidas a seu próprio modo, e não apenas traídas e vendidas, mas caluniadas. José experimentou na vida a dureza de uma calúnia. A mulher de Potifar se apaixona por ele, olha para José com olhos de adultério, de desejo, excita-se com a beleza do jovem e tenta levá-lo a um caso, tenta envolvê-lo, vai cercando José de todas as formas. Ele resiste por sua fidelidade a Deus e por ser fiel a Deus. José, depois de traído, vendido, é caluniado e remetido ao calabouço, de onde sairia apenas para morrer. Qualquer um de nós certamente faria a Deus esta pergunta: por quê? Por que isso está acontecendo? Por que fulano que vive aí não dá a mínima para o Senhor, não tem nenhuma relação com a igreja? Por que cicrano que não anda com a palavra, não tem nenhuma relação com o reino de Deus, vive bem, está forte, bonito, saudável, o rosto brilhante, os negócios disparando, bem na profissão, sucesso para todo lado, e eu que vivo aqui te buscando, orando, lendo a tua palavra, estou tentando ser o melhor servo para o Senhor. De repente eu me sinto traído, além de traído, vendido, e agora, para coroar essa sucessão de desgraças, caluniado. Essa seria a pergunta natural da nossa humanidade. Entretanto, não se ouve da boca desse moço nenhuma pergunta desse tipo. É maltratado pelos entes queridos, é caluniado lá dentro do reino onde ele serve com fidelidade, é vendido pela própria família, recebe agressões de onde ele jamais imaginaria que poderiam vir. Entretanto, não há no texto sagrado nenhum registro de José abrindo a sua boca para questionar Deus ou para se voltar contra Deus. Sabem por quê? Pela consciência de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu quero dizer nesta manhã deste púlpito, com a autoridade de quem fala, erguendo a afirmação sobre a palavra de Deus e não sobre meus sentimentos, de que aquiete-se, espere, tenha calma. Um dia você verá que por trás desta cena que hoje lhe incomoda, a mão de Deus estava tecendo e costurando coisas maravilhosas pelas quais você um dia irá louvar ao Senhor. De repente, José sai da prisão e é levado por Deus da prisão ao trono. Torna-se o segundo homem em poder no Egito. Torna-se o executivo mais prestigiado do Egito, para desespero daqueles que queriam ver sua desgraça. Então, é a primeira coisa que esse texto ensina, queridos, é que por trás das nossas aparentes tragédias, a mão de Deus está construindo alguma coisa. Amém. Em segundo lugar, aprenda com essa experiência que por amor a você, Deus quebra paradigmas, Deus quebra legalismos. Observe que quando os filhos são levados à presença de Jacó, a tradição, a magistratura, os hábitos, o costume, a herança de gerações determinava que a mão direita de Jacó deveria estar sobre o primogênito e a esquerda sobre o caçula. Mas ele inverte, ele muda a ordem das coisas, ele altera tudo isso, ele quebra os paradigmas, porque não há nenhum costume, nenhuma tradição, nenhuma lei, não há nenhum princípio, nenhuma norma, nada se ponha entre Deus e uma vida, porque por amor ao mundo, Deus entregou o seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou fascinado pelo capítulo 5 de Mateus e também pelo 6. Quando Jesus começa a dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo. E esse eu porém vai virando a mesa, vai quebrando dogmas, vai rachando paradigmas, vai mostrando que para Deus o importante não é o sábado, é a vida, que para Deus o importante é a fome
ser saciada e não a imposição legalista de um preceito que muitas vezes foi obedecido para destruir vidas. Jesus não morreu por normas, Jesus morreu por vidas, por minha vida e pela sua vida. Jacó põe a mão direita, Jacó erra, entre aspas. Do ponto de vista religioso, errou. Do ponto de vista teológico dos seus dias, errou. Do ponto de vista das tradições, errou. Mas do ponto de vista de Deus, acertou. José tenta corrigir. Acho que José era tipo seminarista, calouro, né? Aí olha e diz: papai, você esqueceu. Esqueci o que, menino? Você parece que não leu o livro. É para abençoar esse aqui, e não esse aqui. Isso me ensina uma coisa tremenda, de que não há nada que se interponha entre minha vida e a de Deus quando Deus quer me abençoar. Quando Deus vai lhe abençoar, não há quem diga não, não há quem diga não pode, não há quem diga não tem jeito, não há quem diga é proibido, não há quem diga assim é errado, porque Deus atropela, passa por cima, vence tudo e todos, e a bênção chega na tua casa, meu irmão. É assim. Eu, porém, vos digo, e a terceira lição é que todos nós aqui nessa manhã temos em nossa alma um Manassés e um Efraim. Manassés é o passado, esquecimento. Observem como o nome se ajusta. Passado tem que ser deixado para trás. Efraim, que é o abençoado, significa dupla frutuosidade, fala do presente e do futuro, em nome de Jesus. Isto nos ensina que Deus nos quer que sejamos gratos pelo passado, mas que investamos a nossa vida pensando no futuro. Você já percebeu quando alguns nos procuram ou procuram você e dizem: eu queria que você orasse. Você quer que eu ore por quê? Eu quero que você ore porque eu briguei, eu disse isso, ouvi aquilo. E todos os verbos são no tempo passado, coisas que aconteceram. E às vezes eu, ironicamente, ou para brincar um pouco, eu pergunto a um casal que brigou muito. Eu digo: escute, vocês já brigaram amanhã? Pastor, como é que nós vamos brigar amanhã? Eu digo: então, porque você não tem mais jeito de viver ontem, tu vai viver amanhã. Ontem não. Então olhe para frente. É sintomático de que a bênção de Jacó não foi sobre Manassés, que significa esquecimento. Passado, há duas alternativas: seja grato pelo que aconteceu de bom e esqueça o que aconteceu de ruim. Coloque Manassés no lugar de Manassés, mas nessa manhã peça a Deus para abençoar o Efraim da sua vida. Aliás, eu gostaria de colocar isso de forma diferente. Sobre que cabeça você botará as mãos para abençoar agora? Quem vai ser abençoado na sua alma? Você vai ficar aí com as mãos sobre o passado? Ou você hoje, em nome de Jesus, vai investir a bênção em Efraim? E aí o nome se cumprirá, porque significa bênção duplicada. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, é simples. A mão de Deus trabalha em seu favor. Por trás de sua aparente tragédia, há uma mão soberana tecendo, costurando, abençoando, construindo e edificando. E quando isso for virado, você dará glórias a Deus por tudo que Ele fez. E em terceiro lugar, nessa manhã, tome uma decisão, haja, olhe para Deus e diga: Senhor, o passado passou. Manassés fica para lá, ele também tem sua bênção, mas eu quero pôr as minhas mãos sobre Efraim. É em Efraim que eu quero investir, é nele que eu quero trabalhar, é para frente que eu ando. Até porque, meu querido e minha querida, o Senhor Jesus não caminha para trás, Ele caminha para frente. Louvado seja o seu nome. O céu está na frente e no alto, e não atrás e embaixo. É para lá que nós vamos, é para lá que nós caminhamos, é passo a passo, na direção da vontade de Deus. É fazendo o que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. É possível que em muitas vidas haja uma vozinha, e essa vozinha é um perigo.
Precisa ter cuidado com essa vozinha que de vez em quando fala. Eu tive um amigo lá em Porto Alegre que um dia contou que estava fazendo a barba no banheiro e aquela vozinha começou dizendo: puxa cara, como você é bonito. E o nome dele é Pierre, e disse: Pierre, você é um cara bonito. E ele contando, eu digo: e aí, Pierre, o que foi que aconteceu? Ele disse: eu repreendi em nome de Jesus, né? Porque eu já conheço essa vozinha. Essa é a vozinha que começa a falar de forma insistente, a dizer que morreu, a dizer que murchou, a dizer que esse tronco não renasce, não revive, de que é uma árvore morta, esterilizou, a dizer que não tem mais vício, não tem mais vida, de que essa relação é um tronco que só serve para ser queimado, de que esse filho, de que esse pai e essa mãe são troncos que morreram e que agora servem no máximo para serem feitos, transformados em carvão. Ou aquela vozinha que diz que a vida profissional, a saúde, que tudo isso acabou, é um tronco. E a gente lembra daquela expressão que foi dita a Jó e que Ana Paula Valadão transformou num louvor tão bonito: a esperança. Quando as águas começam a passar, ao cheiro das águas, os troncos secos brotam, se tornam vivos, vicejam, se transformam e frutificam para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer um rápido apelo nessa manhã. Eu gostaria de convidá-lo para encarar as 3 realidades desse texto. Primeiro, a admitir que por trás das suas tragédias, por trás das suas agonias, há uma mão soberana. E gostaria que você hoje desse um voto de confiança a Deus e dissesse: dói, é duro, é difícil, mas eu contrario a mim mesmo, crendo agora que a tua mão administra tudo isso. Segundo, gostaria que você, nessa manhã, descansasse no fato de que, por amor a você, Deus quebra paradigmas, Deus viola dogmas, Deus vai além de qualquer coisa. Os discípulos estavam famintos num dia de sábado, morrendo de fome, havia um milharal. A lei dizia: não colham espigas no dia de sábado. Mas a barriga reclamava. E Jesus disse: entrem no milharal, arranquem os milhos, colham o que quiserem, comam quanto puderem. Os fariseus começaram a explodir, escandalizados. Foi pedaço de fariseu para todo lado. Mas o Senhor fez assim. E em terceiro lugar, eu quero convidá-lo nessa manhã a dizer ao Pai: Senhor, eu não quero bênção sobre Manassés. Manassés passou. No passado não cabe mais nada. Manassés, como o próprio nome diz, é colocado lá atrás. Mas eu te trago agora o coração para que tua mão esteja sobre Efraim na minha vida. Que eu olhe para frente, que eu caminhe para frente, que eu viva de esperanças, que eu me alimente, que eu seja nutrido, que eu encare a vida na certeza de que amanhã a tua bênção estará comigo. Eu gostaria de fazer esse convite a você, para que você, que hoje toma esta certeza no coração, de que a mão de Deus está na sua vida, de que tudo vai caminhar como Ele quer, de que por amor a você Ele faz tudo. E você que nesta manhã diz: Senhor, abençoa o meu futuro, eu te entrego o meu futuro. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque essa palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela arranca a vida de onde a vida não pode ser tirada. Nós te louvamos porque o nada é tua matéria-prima. Nós te bendizemos, ó Deus, porque na tua presença não há história encerrada, não há impossíveis, não há beco sem saída. A tua presença é a garantia de que o tronco morto renascerá, de que o tronco que já não contém vida
ressurgirá. A tua palavra é a garantia de que no meio do caos, do desespero, da agonia de nossa vida, o Senhor Jesus põe-se de pé e diz: parem, aguardem, esperem e vejam o que a mão do Senhor fará. Por isso, nesse instante eu te peço, Pai querido, em nome do Senhor, que o teu Espírito esteja quebrando amarras, quebrando cadeias, libertando vidas, trazendo a brisa da esperança, o sopro de um futuro de vitórias. Senhor Jesus, que nesse instante o teu Espírito esteja nesta congregação, fazendo aquilo que só Ele sabe fazer e que só Ele pode fazer, tirando as cinzas, fazendo, ó Deus, com que de alguns troncos, de alguns tocos, já absolutamente tidos como irrecuperáveis, de repente comece a brotar vida, comece a brotar, ó Deus, planta, que outra vez esses relacionamentos renasçam, ressurjam, que, ó Deus, a paz que aparentemente morreu, que a saúde que aparentemente se foi, que a profissão que aparentemente já não existe, que a esperança, ó Deus, que parece morta, que nesse instante ressurja, renasça, brote e apareça para a glória do teu nome. Pai amado, faz isso, só tu podes fazer isso. A tua palavra nos ensina, nos mostra que não há impossíveis para ti, que não há limites, que tu, ó Deus, por amor a uma vida, tu moves os céus e a terra, que tu mexes com as engrenagens do cosmos para atender ao clamor de um aflito, para socorrer uma alma necessitada. Por isso derrama agora sobre esta congregação um batismo de paz, de cura, de libertação, de sossego, de quietude, de confiança, de segurança, de certeza, de esperança, de que tu vais à nossa frente, e que se tu à nossa frente vais, como de fato vais, nós chegaremos lá, porque tu és o líder e o guia da nossa vida. Leva-nos em paz ao final deste culto, recheados, encharcados de esperança, e que hoje saiamos daqui com Efraim tomando a frente e com gratidão por Manassés, em nome de Jesus. Amém.